campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, sejam bem-vindos à leitura do livro Seara dos Médiuns. Hoje estaremos lendo com vocês, ou na companhia de vocês, o texto de número 33, que tem por título Incrédulos. Esse texto foi coletado na reunião pública de 9 de 5 de 1960. Ele nos diz assim: regozijar-se-iam, sim, com a verdade que nos enriquece de otimismo e consolo. Se pudessem, acalentariam a claridade da fé com a emoção dos cegos que recobrassem repentinamente a visão diante da alvorada, deslumbrados de júbilo. Se pudessem, estariam erguidos à confiança como árvore generosa levantada ao céu. Contudo, transitam na terra a feição de alienados mentais que a ciência não vê. Terrenos devastados pelo incêndio das paixões acabaram dominados pelos vermes do materialismo que lhes corroem os últimos embriões da esperança, muitas vezes em festim de sarcasmos. Quereriam vibrar no calor das convicções, na sobrevivência, mas trazem o coração enregelado pela névoa da morte. São legisladores e não procuram as leis profundas que regem a vida. São professores e não conhecem a essência das lições que transmitem. São médicos e não auscultam os princípios sutis que organizam as formas. São juízes e não estudam as reações do destino nas vítimas do mal que lhes são dadas a exame. São advogados e não identificam a santidade do direito. São artistas e não buscam a glória oculta da arte. São operários e não percebem a substância divina do trabalho. São pais e mães e não pressentem a sabedoria com que se lhes estrutura o alicerce do lar. Incrédulos, tateiam nas sombras que lhe verte do cérebro, mergulhado na incompreensão. Não lhes agraves o padecimento com palavras amargas, injuriando-lhe as opiniões, mas abriremos as feridas que lhes sangram no peito. O azedume estabelece para os espíritos viciados na irritação 6 modalidades de tributos calamitosos: a perda do trabalho, a perda do auxílio, a perda do equilíbrio, a perda da afeição, a perda da oportunidade e a perda de tempo. Diante deles, nossos irmãos se transmalharam na irresponsabilidade e no desespero desdobremos a abnegação, a tolerância e a caridade, multiplicando as obras de educação e os valores espontâneos do bem, porque toda criatura que nega a paternidade de Deus e recusa admitir a existência da própria alma está carecendo de socorro no hospital das orações e no abrigo do bom exemplo. Pois então, é um texto curto, mas ele entrega para nós a carga que o incrédulo leva, né? E a gente, à medida que nós passamos também por esses estágios, e à medida em que a necessidade mexeu conosco e fez com que a gente empreendesse um trabalho, num primeiro momento inconsciente, da renovação, do acúmulo de esperança, de fé num futuro melhor, a gente foi acordando desse sono da incredulidade. E o instrumento que nos conduziu a isso foi a nossa irmã Dor, que é a nossa maior professora. A maioria de nós que dormia o sono da ignorância, a gente necessitou desse empurrão.
Raros são aqueles que vieram por livre e espontânea vontade procurar o conhecimento, a luz, a instrução do alto, a instrução dos bons espíritos. A maioria de nós dormia esse sono por alguns milhares de anos. Hoje despertamos, hoje procuramos enriquecer a nossa jornada com a luz do conhecimento, com a luz do estudo, com a luz da paciência, da caridade, e devagarinho vamos olhando à nossa volta quantos ainda dormem e quantos necessitam das nossas preces realmente, do nosso exemplo, como professores dedicados, como terapeutas dedicados, como médicos dedicados e como as exceções à regra, os juízes, os advogados e todos aqueles outros que trabalham em função do bem-estar social, quando acordam, eles realmente se redirecionam para as atividades do bem nas suas esferas, onde possuem experiência. Só que à medida em que nós vamos despertando desse sono, nós chamamos atenção, e quando chamamos atenção, vamos arrumar voluntariamente inimigos, adversários, a antipatia dos nossos irmãos, e isso torna o nosso trabalho mais árduo. Mas não vamos nos entregar ao desânimo, não vamos nos entregar ao desespero. A gente não está só, a gente tem o apoio do mundo espiritual, das pessoas que amamos, e vamos seguir distribuindo o nosso exemplo a título da parábola do semeador. Vamos semeando exemplo no nosso caminho, e à medida que o exemplo atinge uma terra que tem as propriedades para desenvolver essa semente, a semente vai germinar e o bem vai acabar trazendo à tona a necessidade de acordar desse sono que nossos irmãos do mundo exterior carregam, vivenciam, como se estivessem acomodados, enrijecidos, cristalizados nesse sono da incredulidade. Tá bom, meus queridos? Por hoje era só. Fiquem com Deus e nos encontraremos por aí nos próximos textos. Esse livro Será dos Médiuns é muito interessante. Eu aconselho vocês a terem aí na sua estante o livro físico para a gente ler isso e aproveitar que os textos são riquíssimos nesses pontos que Emmanuel desperta a nossa atenção. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site